Meus dividendos só crescem. Já estou recebendo aí uma média de 2 dias trabalhados da grande maioria da população brasileira somente em dividendos. E tudo isso porque há 3 anos atrás eu tomei uma atitude que com certeza mudaria totalmente a minha vida, que foi começar a investir na Bolsa de Valores. Sem dúvidas nenhuma, a parte mais difícil de todo esse processo é a parte de poupar. Não é aprender a analisar um ativo, não é aprender a analisar um fundo imobiliário, o cenário macroeconômico, ou até mesmo as ações, olhar aqueles números ali, PL, ROI, PVP. Sem dúvidas nenhuma, a parte mais difícil é poupar, porque a gente tem uma necessidade muito grande de estar gastando dinheiro de maneira desnecessária. Nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e eu também vou mostrar os dividendos da minha carteira. Então, bora lá para esse vídeo. E aí, muito prazer, me chamo João, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Como vocês já estão vendo aqui, o spoiler, nesse mês já recebemos um total de R$ 176 de dividendos, o que para muitos pode ser um valor pequeno, mas para minha realidade já é um valor bem considerável. Eu comecei a investir há 3 anos, eu não invisto um valor muito grande por mês, o meu máximo que eu consigo é R$ 700 e eu já tenho que me esforçar muito para conseguir investir esse valor. Então, realmente, eu não consigo investir mais que isso nesse exato momento. E, pessoal, meu patrimônio cresceu muito nesse ano de 2025, eu estou bem feliz. Vocês podem ver que eu estou aí com R$ 21 mil, 21.305, exatamente. E eu quero mostrar para vocês quanto eu estava no começo do ano. Aqui, ó, vocês podem ver, no mês 1, eu estava com 14.894. No mês 2, fomos para 15.760. No mês 3, foi para 17.471. Enfim, foi subindo, daí aqui andou um pouquinho de lado entre os meses 6 e 7, e agora deu um pico novamente para 21 mil. Então, quer dizer que só nesse ano, nosso patrimônio cresceu em torno de 8 mil em 8 meses, uma média de R$ 1.000 por mês. E isso me deixa muito feliz. Eu não invisto todo esse valor, eu invisto aí mais ou menos 700 no meu bolso, e mais os dividendos, né, que estão na casa aí de R$ 150, então dá mais ou menos 850. Só que teve esses picos porque, além de comprar ativos descontados, eles subiram o seu valor patrimonial durante esse ano. Então agora, vamos lá para a parte de dividendos, que é o tema deste vídeo. Pessoal, vou colocar aqui já o período total de dividendos, para a gente começar a ver. E nesse mês, 176 até o momento. Pode ser que alguma coisa anuncie ainda, mas eu acho bem difícil, a gente já está na finaleira do mês, então esse mês aí vamos fechar com R$ 176, né? O mês anterior foi 140, como vocês estão vendo aqui no gráfico. Mas uma coisa que eu acho muito importante vocês analisarem, pessoal, é o crescimento contínuo dos dividendos. Se a gente for ver, aqui no comecinho, pessoal, o meu dividendo era um negócio quase invisível. Era na casa aí de R$ 1, R$ 2 por mês. Então era algo que realmente desanimava um pouco, porque você fazia um esforço para investir e parece que não dava frutos, parece que era algo só imaginário, que nunca iria chegar num valor realmente que poderia pagar ao menos uma pizza para ti. E hoje, pessoal, a gente já recebe aí quase R$ 200 de dividendos. Isso para mim me deixa muito feliz. Isso aí num período de 3 anos e pouco. Eu imagino daqui 40 anos, quando eu for me aposentar. Eu não sei ainda se a minha carteira vai ser um complemento da minha aposentadoria, porque eu não vou parar de trabalhar até me aposentar. Não sei se vai ser um complemento ou se vai ser minha renda principal. Dependendo do valor que eu consiga juntar aqui, né, do meu montante, pode se tornar sim a minha renda principal, que é a minha aposentadoria do meu trabalho pode se tornar aí a minha renda secundária, né? Então não sabemos o futuro, mas o que eu sei até o momento é que eu estou muito feliz com a evolução dos meus dividendos. E se a gente for analisar aqui, eu já recebi um total de R$ 2.647,66. Isso é um valor bem interessante, daria já para comprar algumas coisas. Só que, obviamente, nunca gastei um centavo de dividendo, sempre apenas reinvesti em outras ações ou outros ativos aí que eu julgo correto no momento. Então agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ativo por ativo, quanto eles pagaram no total, né? E também eu quero explicar um termo muito legal para vocês que chama Yield on Cost, que é algo que eu prezo muito aí na minha carteira. Então, vamos lá. Vamos começar com ações aqui. Já estou ali com a aba de ações abertas. Vocês podem ver aqui do lado os dividendos que eu recebi, né? O total acumulado. E vamos começar então com o Banco do Brasil, pessoal, que já me pagou um total aí de R$ 79,46. BB Seguridade,
R$47,43. Engie, R$14. Itaúsa, R$51,38. Sanepar, essa ação aqui que paga em média aí uma vez por ano. Se você quer focar em receber dividendos aí com maior frequência, essa ação não é para você. Até eu, assim, que já tenho uma carteira que paga dividendo todos os meses, porque a grande concentração que eu tenho é em fundos imobiliários, representa ainda 55%, ou um pouquinho mais, eu acho que 57% da minha carteira, os fundos imobiliários. Eu estou começando agora a me concentrar mais em ações, já eu mostro para vocês a composição. Essa ação ainda não me deixa muito confortável, apesar dela ter um bom crescimento, ela paga poucos dividendos. E querendo ou não, pessoal, a minha estratégia, o que eu realmente gosto de fazer na Bolsa de Valores é ver o dividendo entrando. Obviamente, eu gosto de ver o patrimônio crescer, mas o dividendo entrando aí, mês após mês, é o que realmente me anima muito a continuar investindo. Eu sei que, como eu estou na fase de acumular, como eu disse agora há pouco, eu não gastei nunca um centavo de dividendo, o foco tem que ser em crescimento patrimonial. Mas o dividendo pingando na minha conta realmente me anima muito. E se eu conseguir unir os dois, o dividendo pingando e o crescimento patrimonial, é o que vai me trazer o máximo de felicidade. E isso também entra muito em questão, porque se você não tem felicidade nisso que você está fazendo, se investir é um saco para você, não faz sentido nenhum, é uma coisa terrível que você faz, além de várias outras coisas terríveis que a gente faz no dia a dia, né, como enfrentar o trânsito para ir trabalhar, enfim, aguentar o chefe lá incomodando o cara, ainda tem que chegar em casa e ficar analisando ações, olhando sua carteira, se é algo que você não gosta, se é algo que não te dá prazer, provavelmente você vai desistir ou vai investir assim só como hobby, tipo, bem pouquinho, só para dizer que tá fazendo alguma coisa com o seu dinheiro. Então você tem que ter prazer, você tem que gostar de investir. E Sanepar me pagou até agora R$4, Taesa 26,10 e Vale 37,33. Eu vou dar uma puladinha ali na composição bem rápida, eu já volto para essa janela, que eu quero mostrar para vocês o que eu estava falando agora há pouco, que eu ainda sou muito concentrado em fundos imobiliários e por isso que eu recebo muito dividendo por mês, né? E as minhas ações, até o momento, me pagaram um pouco porque eu tenho uma concentração pequena, então vou lá mostrar para vocês rapidinho aqui, ó. Vamos em composição, aqui pessoal, aqui deixa bem explícito, ó. Fundos imobiliários, 58,12%. E Fiagros, que é muito semelhante a fundos imobiliários, 7%. Então, se a gente for olhar bem, 63% da minha carteira são ativos que pagam dividendo mensalmente. Ações aí eu tenho 30%. Eu tenho quase nada em criptomoeda, né, Bitcoin. E eu tenho 3,61% da minha carteira em ETFs no exterior, né, que pagam dividendos diretamente em dólar, que eu invisto lá fora, né. Mando dinheiro, convirto em dólar. E é aquele sofrimento, porque o dinheiro desaparece. Você manda seus reais ali, converte em dólar e vira absolutamente nada. Agora vamos aí para fundos imobiliários, pessoal, que é o grande pagador de dividendos da minha carteira. É uma classe de ativo aí que eu estou investindo um pouco menos, porque eu estou focando agora em crescimento patrimonial e fundos imobiliários, querendo ou não, não é o melhor para isso. Então, vamos conferir aqui os dividendos, né? CPTS no total R$353, HGBS 11 259, HGLG 272, HGRU R$191, KNCR 269. Para mim, KNCR é disparado o melhor fundo imobiliário que tem na minha carteira. E olha que eu sempre peneirei muito bem os ativos para investir, analisava muito o risco de cada fundo imobiliário, a sua alavancagem, se fosse de tijolo, a sua vacância, a sua inadimplência financeira, enfim, eu sempre analisei muito bem os níveis de risco, né, para papel, analisar os títulos de dívida, se é uma dívida de high grade, middle risk ou high yield. Então, sempre tive muito cuidado em selecionar fundos imobiliários para ele não desabar caso acontecesse algum problema, né. E KNCR, sem sombra de dúvidas, é o que eu mais gosto, portanto, que é um dos que mais se valorizou aí, desde que eu comecei a comprar, além dos dividendos. KNRI, o último fundo que eu adicionei na minha carteira, o mais recente, R$32. MXRF11, 233. SNFF, R$149. VISC, 164. E XPLG, 192. Então, se a gente for dar uma olhadinha aqui, ó, nos últimos 24 meses, ou seja, nos últimos 2 anos, os fundos imobiliários pagaram R$1.900, enquanto ações aí nos últimos 24 meses, 259. Obviamente, tem tudo isso que a gente já falou.
Fundos imobiliários pagam mensalmente, ações não. Eu estou muito mais concentrado em fundos imobiliários ainda. Então, só nos últimos 3, 4 meses que eu estou fazendo grande parte do meu aporte, aí 90% dele em ações. Mas os fundos imobiliários estão aqui, não vou vender eles. Eu gosto desse fluxo de caixa que eles geram aí mês após mês, tá certo? Agora eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui as outras classes de ativos que não me pagaram tantos dividendos, né? Mas também é algo que, obviamente, tem que se considerar. Que é ETFs no exterior, eu invisto em 2, eles pagam diretamente em dólar a cada 3 meses, né? Eu invisto pelo Banco Inter. SCHD eu já recebi R$ 3,67, EVNQ eu já recebi R$ 1,95. Aqui o foco é mais crescimento, tá, pessoal? Eu tento equilibrar minha carteira entre dividendos e crescimento, né? E por último, vamos dar uma olhadinha aqui nos FIA Agros, que também é uma classe que paga muitos dividendos, apesar aí do momento terrível que o agro está vivendo. O Rura 11, eu só tenho 2, né? O Rura 11 já me pagou R$ 224 e o SNEG R$ 38. Vou aproveitar aqui um momento e vou falar bem rapidinho sobre esse termo aqui, pessoal, que eu prometi no começo do vídeo, ó, Yield on Cost. Isso aqui é algo que eu considero extremamente importante no mundo dos investimentos, que é basicamente o que você vai receber de dividend yield pelo seu preço médio. Então, comprar ativos no valor baixo é algo muito bom. Só que aqui tem uma armadilha também. Às vezes o ativo está baixo porque ele está com um problema, ele está descontado porque ele tem um problemão embutido. Não é porque ele é um ativo de qualidade que o mercado olhou e, vou precificar ele para baixo. É porque realmente tem algum problema embutido ali. E a grande jogada do mercado é saber quando é uma oportunidade ou quando tem um problemão embutido. E esse é o grande X da questão. Se você dominar isso, você certamente consegue aumentar o dividend yield da sua carteira, que é uma das únicas maneiras reais de aumentar o dividend yield da sua carteira, é aumentando seu yield on cost, ou seja, comprando ativos de boa qualidade num preço adequado. Tem grandes investidores aí que falam que o que vai decidir se aquela compra foi um bom negócio é um preço. E esse também é um dos motivos que copiar uma carteira de algum investidor antigo na bolsa não funciona. Por exemplo, todo mundo sabe que o Barça é o maior investidor pessoa física aqui na bolsa brasileira e todo mundo sabe que a carteira dele é muito top. Só que se eu for lá e copiar, será que vai ser boa para mim? Provavelmente não. Porque quando ele comprou aqueles ativos foi a um preço totalmente diferente. Ele comprou aqueles ativos barato. Ele aproveitou as oportunidades do momento há anos e anos atrás. Então se eu for agora só ir olhar os ativos dele e espelhar, comprar para mim, provavelmente eu vou comprar muita coisa ali cara que não tá valendo a pena no momento, que seria melhor investir em outras oportunidades. E tudo isso é relacionado com yield on cost, pessoal. E como eu disse para vocês, os FIAGROS estão caindo, a relação com o meu preço médio e preço atual está negativa, então eu estou perdendo dinheiro ali na parte patrimonial. E isso reflete aqui, ó, pessoal, dividend yield, que isso é o que acompanha a cotação dele, do Rura 11, 12%, 12,73%. E meu yield on cost, 10,40%. Então, proporcionalmente, estou recebendo menos dividendo porque eu comprei ele mais caro do que ele está valendo hoje em dia. E ele continua pagando aquela mesma porcentagem de dividendos. Isso é o yield on cost, pessoal. Você tem que dominar isso. Agora eu vou mostrar para vocês aí, em fundos imobiliários, um exemplo de yield on cost positivo. Vou vir aqui rapidinho no KNCR, que foi o fundo imobiliário que a gente falou agora há pouco, que eu gosto demais. O dividend yield dele, né? 12,50 e o meu yield on cost 13,50. Então, para mim, na minha carteira, o KNCR paga aí 13,50 ao ano. E para tu que for comprar agora, ele vai pagar 12,50. E tudo isso porque eu comprei ele barato há um tempo atrás ali, quando ele se mostrou numa grande oportunidade. Esse vídeo foi isso. A gente aí fez um vídeo bem completão sobre dividendos. Falei aí algumas estratégias também que eu uso. Eu acho importante mostrar minha pele em jogo, né? Mostrar o que eu faço realmente na minha carteira, minhas estratégias. Eu acredito que mantendo a sinceridade com vocês aqui, a gente consegue criar uma comunidade muito top de investimentos, o que é algo bem raro, né? Porque na vida real a gente conhece pouquíssimos investidores. Aqui no YouTube eu sinto que eu consigo alcançar pessoas que eu jamais conseguiria alcançar na vida real. Então é isso. Ajude o canal clicando no like, se inscrevendo. E eu quero que você me diga quanto dividendo tu já recebeu no total desde que começou a investir. Então tá, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!